sabe, né, que previsão do tempo é com Camila Levien e interessa a todo mundo quer saber como fica o tempo hoje, nos próximos dias. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Lucas. Olha, para quem estava esperando que o solzinho ficasse, a gente avisou, né? Era para curtir o ontem, porque já fechou praticamente toda Santa Catarina e a chuva, olha, ela veio com vontade. Inclusive, a nossa atmosfera está muito instável nesse momento. Nós temos uma série de sistemas de baixa pressão que são sempre sinônimo de chuva, pipocando na região sul do país em algumas áreas diferentes. A gente consegue, inclusive, perceber como tem dois núcleos distintos aqui nas imagens de satélite. Temos uma grande área que cobre parte do Paraná e que nos afeta também, trazendo algumas nuvens bem carregadas para as regiões mais próximas desse estado, e também uma outra grande área de baixa pressão que traz muita umidade e também nuvens mais carregadas de uma maneira secundária em direção ao Rio Grande do Sul, e aí acaba afetando mais as nossas áreas do oeste de Santa Catarina. Tudo isso para dizer para vocês que a gente vai ter uma quinta muito instável. Ao longo da manhã e também da tarde, a gente já vê muitas nuvens em boa parte do estado, tem pouca chuva, mas a chance dela cair vai começar a aumentar ao longo do dia, conforme aqueles dois sistemas complicadinhos vão se aproximando aqui do nosso estado. Uma das consequências dessa presença mais intensa das nuvens é que as temperaturas continuam mais baixas do que o normal para fevereiro. Então nós temos uma máxima de 25 apenas em Blumenau, que se repete em outros pontos. É o caso de Caçador, Chapecó e também algumas outras áreas do estado, como por exemplo Floripa, que tem apenas 1 grau de diferença, 26 de máxima. Itajaí e também Joinville são os pontos em que mais aquece, com 30 graus. Combina também com o fato de que são áreas mais próximas daquele vermelhão lá do Paraná e estão sob alerta de temporais para o fim do dia de hoje. E já que a gente está com essas nuvens como protagonistas, trazendo uma cara mais feia do que realmente chuva nessa quinta-feira, pelo menos até o meio da tarde, vamos dar uma espiadinha então como é que está esse céu mais emburrado, com algumas nuvens mais antipáticas aqui pelo estado. Começando por Itajaí, com 22 graus. Percebam que a gente tem muita nebulosidade, é realmente um dia quase que outonal, meio que invernal, dá essa sensação ao olhar essa imagem tão fechada lá de Itajaí. Não combina muito com o nosso verão, mas é o que a chuva está mandando para nós. Jaguaruna, 21 graus, também a gente tem uma cara bem fechada, cinzenta, quase que se confundindo na linha do horizonte, esse mar um pouquinho mais escurecido pela falta de sol e também essas nuvens mais densas que cobrem ali o sul do estado. São Chico é a nossa próxima parada, com 23 graus, temperatura um pouco mais elevada. Como a gente vê, é característico da região norte, está um pouquinho mais quente do que os outros pontos de Santa Catarina. Na parte direita da tela já dá para ver que o escuro está mais intenso. Realmente é a chuvinha que está querendo bater na porta dos moradores do norte. Floripa tem uma cara muito parecida, levemente mais aberto, mas ainda assim muita nebulosidade, pouquíssima esperança de uma mudança, viu, gente? Vamos ter que ter paciência com essas nuvens aí. E para fechar, Gaspar, com 22 graus e a mesma cara. Muito cinzas, nuvens até um pouco mais densas e carregadas se a gente comparar com a capital. O resultado é o mesmo, chance de chuva um pouco mais forte para o fim do dia. E essa cara que a gente viu no céu ao redor do estado no dia de hoje vai se repetir na sexta-feira, que vai ser mais um dia instável e com chuva. A diferença é que hoje a gente tem muitas nuvens e não tanta água. A partir de amanhã, já desde a madrugada, nós devemos ter essas pancadas caindo ao redor do estado. E tem uma diferença de acordo com cada região. Tem risco de cair essa chuva com temporais nas áreas do oeste, mais indo em direção ao meio-oeste até lá Chapecó. Em outras áreas, como é o caso do litoral, temos também o Vale do Itajaí, o norte de Santa Catarina, o sol ali até tenta ter algumas brechas, mas ainda assim as pancadas de chuva insistem em cair e interrompem rapidamente essa tentativa do sol. Temos ainda temperaturas mais baixas do que é considerado normal para a estação. Vejam que a máxima em Lages não passa de 20 graus.
25 em Blumenau, 27 em Floripa, 28 em Criciúma, Joaçaba com 24. E uma outra característica bastante importante e marcante, tanto de hoje quanto amanhã, é que as mínimas não mudam muito em relação às máximas. Ou seja, vamos ter dias em que ficam todo ele assim, ameno, sem muita oscilação nos termômetros. Mas apesar desse céu bem mais instável, mais fechado, no mar as coisas estão todas dentro da normalidade, sem risco de ressaca, pelo menos por enquanto, e os picos de onda não passam de 1,5 metro de altura, tanto hoje quanto amanhã. E por isso, vamos dar mais uma espiadinha aonde a instabilidade no céu, pelo menos, já é mais intensa, lá no norte, Barra do Itapoá. Uma das praias bastante procuradas da região norte de Santa Catarina. Vejam que em comparação com São Chico, já está bem mais fechado, porque a gente subiu um pouquinho mais no estado em direção ao Paraná. 23 graus, caindo algumas gotinhas na nossa lente, a chuva já cai por lá, diferente das outras regiões. E vai ser uma constante nos próximos dias, essa chuva mais intensa. E já que a gente está falando do mar, antes de encerrar esse nosso primeiro papo, eu quero compartilhar uma curiosidade interessante sobre a temperatura do mar aqui no sul do Brasil e que tem tudo a ver com essa cara cinzenta que a gente está vivendo. Está mais quente do que o normal aqui na nossa área sul do país, no oceano. Vejam como está tudo vermelhão aqui na tela. Em algumas áreas, a temperatura na costa chega a ficar 5 graus acima da média. E além de curioso, isso tem um impacto direto na nossa vida, porque nós temos alguns estudos recentemente feitos pelo Departamento Americano de Oceanos, divulgados agora, nessa semana, que mostram que existe uma relação direta entre esse aquecimento fora do normal que está acontecendo no nosso verão, na temperatura da superfície do mar, com a quantidade de chuva que nós estamos tendo. Ou seja, quanto mais quente está a água, isso está afetando para termos esses eventos extremos de grande volume de chuva. É um dado interessante e também uma novidade que pode mudar também no longo prazo a forma da gente analisar todos esses dados, né, Lucas? Daqui a pouquinho você atualiza.